E eu tenho agora uma entrevista bastante interessante, né, com o ultramaratonista, que é conhecido internacionalmente pela sua dieta carnívora, o Alessandro Medeiros, que está aqui comigo. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Tavinho. Obrigado pelo convite. Estar aqui na Terra Viva, conversando com vocês sobre a dieta carnívora. Como você falou, é a mais antiga do ser humano, né? Então, a gente vai bater um grande papo aí e apresentar como a gente se tornou um atleta estritamente carnívoro, né? Tá. Foi a primeira dieta do ser humano. Bom, para confirmar o trabalho que está sendo feito com ele já há 6 anos, eu tenho aqui a nutricionista Letícia Moreira, que é quem cuida aí dessa dieta carnívora do Medeiros. Bom dia, Letícia. Bom dia, Tavinho. Obrigada, né, por estar abrindo esse espaço para a gente falar sobre a dieta carnívora e desmistificar sobre o consumo da carne vermelha. Legal. Vamos lá, então, começando. Mas eu quero que vocês falem primeiro um pouquinho desse programa da BCZ Walk and Run, Caminhe e Corra, Caminhada e Corrida, que vocês estão participando. Que programa é esse, Medeiros? Então, Tavinho, por nós... Eu ser um atleta de alto desempenho com alimentação carnívora, veio o convite da BCZ para a gente organizar uma corrida, trazer a saúde e a carne juntos, né? Que a carne é muito difamada, né? Carne vermelha, principalmente. Então, nós criamos a BCZ Walk and Run. É uma corrida de 5 quilômetros, mas também uma caminhada de 3 quilômetros para a família estar se confraternizando, né? As pessoas que não correm. E também a corrida Kids, né? Então, há uns meses atrás, nós fechamos essa parceria, né? E, graças a Deus, um sucesso total, porque todas as inscrições já foram esgotadas, né? Mais de 1.000 pessoas, dia 1º. No feriado agora, às 7 da manhã, é dada a largada. Daqui? Sai daqui, isso. Aí vai até o percurso de 5 quilômetros, aí as pessoas que andam 3 quilômetros, um pouco menor, e depois a corrida Kids, medalha e troféu para os primeiros ganhadores, tem camisa, boné, uma festa muito grande celebrando a nossa carne, né? Precisa fazer inscrição para participar? Não, já foram esgotadas. Isso, agora só ano que vem. É um evento que a gente espera que continue, né? Eu acho que vai continuar por esse propósito, né? Juntar a carne vermelha ao esporte, né? Então essa é a nossa ideia, Tavinho. Deixa eu falar com a Letícia aqui um pouquinho. Letícia, como é que surgiu essa parceria de criar uma... do Medeiros. O Medeiros é um ultramaratonista, mas dele fazer essa dieta carnívora, exclusivamente carnívora. Sim, só proteína animal. É só proteína animal e exclusivamente agora, né, antes de uma prova, a carne bovina. Tá. Né? Então, há 6 anos, a gente começou um trabalho, né, ele me achou nas redes sociais. E a gente, então, começou a trabalhar com a dieta low carb, né? Que é uma dieta que tem o consumo maior de proteína e gordura animal, porém com menos quantidade de carboidrato. E em uma dessas provas que ele ia participar, a gente testou a dieta carnívora para que ele perdesse peso. E aí, nisso, ele se apaixonou pela dieta carnívora e, enfim, desde então, a gente está nesse projeto falando sobre os benefícios da carne. Então primeiro foi uma primeira dieta que ainda tinha algumas coisas que não é 100% carne, para depois passar pela carne. Então, só para carne. Então, é uma pessoa... claro, a gente sempre recomenda o conselho e a assistência de um profissional, no caso, um nutricionista, porque, inclusive, em dietas, nunca é recomendável que você mude radicalmente de uma coisa para outra por conta própria, porque o organismo precisa se adaptar. Então, é sempre preciso consultar um especialista antes de tomar uma atitude dessa. Sim, é importante essa sua fala, porque a pessoa que vem de uma dieta convencional para uma dieta com menos carboidrato e exclusivamente aí uma dieta carnívora, ela passa por um processo adaptativo. E para passar por esse processo adaptativo, a gente precisa fazer alguns exames, né, para poder dar segurança para o paciente, né, no caso o atleta, sobre a alimentação. Então, é muito importante isso sim. Ô Medeiros, vamos lá então. O que você participou? O que você já ganhou? Quantos anos você tem? 54 anos, você me falou. Isso, tá vendo? 54 anos. Plena forma aí. Isso. E quais são essas provas de grande exigência física que você participa? A dieta carnívora te ajuda. Eu tenho uns amigos aí que, se estiverem, vocês devem estar puxando a minha orelha agora. Sim. Não, mas eu brigo com eles, eu brigo.
Nós somos um projeto inédito no planeta, né? Hoje a maioria dos atletas se alimentam com mais carboidratos e muitos suplementos esportivos, e nós viemos trazer essa nova tendência, né? É uma nova era da nutrição humana e uma nutrição esportiva também. Então, você não toma nenhum suplemento? Não, eu tomo suplementos, mas muito pouco comparado a um atleta comum, né? Tá. Então, magnésio a gente toma, né? Enfim, alguns poucos suplementos. E durante as provas, a gente percorre ultras distâncias, provas de resistência. Exemplo, 190 quilômetros. 190 quilômetros? 190 quilômetros numa puxada só, 160 quilômetros. A minha próxima prova agora vai ser lá na Flórida, onde eu resido, né? Vão ser 160 quilômetros numa puxada só, onde ano passado nós ficamos em terceiro lugar. Praticamente em jejum, né? Tomando caldo de ossos e comendo bife de fígado desidratado, para você ter uma ideia. Nunca ninguém no planeta fez essas distâncias. E no ano passado, nós disputamos o Ultraman. Você falou do Ironman, mas a gente disputa o Ultraman. Que é uma categoria acima ainda. Isso, Ultraman são 2 Ironmans e mais um pouquinho. São 515 quilômetros, onde nós fomos para a Ilha do Havaí, nos Estados Unidos, né? E percorremos 3 dias de prova em completo jejum. Um feito também nunca visto no esporte mundial, né? Você já era atleta antes? Sim, há 35 anos eu já sou atleta. Quando você mudou para essa dieta carnívora, o que você sentiu? Quais os benefícios, tanto no seu dia a dia, na sua vida, quanto nas competições, que são provas de grande resistência? Sim. Muito bacana a sua pergunta, Tavinho. Quando a Letícia me apresentou a dieta carnívora, foi ali próximo da pandemia. E quando veio a pandemia, todas as provas, tudo foi cancelado, óbvio, né? Sim. Aí eu liguei para ela e falei assim, Letícia, eu posso voltar para essa dieta carnívora? Porque eu gostei, é prática, gostosa, e naquele momento me deu muita energia. E nós voltamos, na pandemia, a fazer a dieta carnívora. Eu virei, em 2020, estritamente carnívoro, né? Minha resistência melhorou, Tavinho. Minha saúde começou a melhorar, minha performance começou a melhorar e, principalmente, né, Letícia, a composição corporal. E agora, isso não é só um depoimento seu, isso é acompanhado por médicos, pela sua nutricionista. Sim. Isso é tudo avaliado e documentado. Sim. Então, nós temos um grupo de médicos que me acompanha desde esse momento. Quando eu fiz a primeira vez, eu corri 160 quilômetros na dieta carnívora, que virou, assim, no meio médico, assim, um espanto geral, né? Sem consumir nenhum tipo de carboidrato. Aí eles começaram, alguns médicos que estão com a gente até hoje, começaram a estudar isso daí. Então, a gente tem exames de microbiota, a gente tem exames de sangue, sempre a gente faz. E minha saúde está plena e perfeita há 6 anos, aí, muito mais forte que muito garoto que está por aí, né? Com certeza. Eu estou te vendo pessoalmente aqui, está ótimo. Ô, Letícia, tem inclusive um médico cardiologista que já escreveu vários livros sobre os benefícios da carne, que é parceiro aqui da BCZ também. Eu já o entrevistei muitas vezes, o Dr. Rondon, né? Dr. Rondó. Isso. Agora, qualquer pessoa pode entrar nessa dieta. E por que existe tanta polêmica entre as dietas? Porque o próprio Medeiros disse... eu tomo menos suplemento do que os atletas que têm uma outra alimentação e que, com o carboidrato, por exemplo, adquirem uma carga rápida. Eu sei porque eu gosto um pouquinho do assunto. Eu já fui um pouco atleta, mas hoje em dia eu não sou sedentário. De manhã eu já falei aqui, fui fazer minha caminhada. Não vou mais no pesado porque chega, né? Mas por que existe tanta polêmica entre as dietas? E aí, qual dieta eu devo seguir? Eu estou falando aqui em nome das pessoas, né? Sim. A nossa bandeira é comida de verdade. Então, é aquela alimentação onde vai ter a proteína, né? A proteína animal, que é tão difamada, né? E também os vegetais, para quem tem intolerância. Então, a gente defende isso, a comida de verdade, a retirada dos industrializados. Obviamente... Isso é ponto passivo. Isso é ponto, né? Por isso que assim... Gordura saturada, multiprocessado. A comida pronta, gente, é o maior veneno que existe. Eu como de vez em quando, mas eu faço a minha comida, inclusive. Eu compro as coisas na feira do supermercado e eu faço. Eu sou um chefe de cozinha. Que legal. Não de escola, de formação, mas de prática. Então,
assim, para uma população geral, a gente sempre coloca isso, né? Não tirar a proteína e nem a gordura animal da alimentação, que ela seja parte né, da alimentação. Obviamente, se for fazer uma dieta carnívora, que é uma vertente grande, a gente tem, a gente fala, né, animal based, que tem um pouquinho de frutas e proteína, a carnívora estrita, que são todos alimentos de origem animal, inclusive os ovos e os leites, e a dieta restrita, que é o que o Alessandro faz, né, que é a Lion Diet, é só a carne de animais ruminantes, né? Qualquer pessoa pode fazer. Tudo que embarcou na Arca de Noé, tudo que embarcou na Arca de Noé pode ir, né? Pode ir para o prato. Isso. Mas aí, como a gente falou, né, é bom procurar um profissional para saber o que a pessoa se adequa melhor, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença autoimune ou algum problema gástrico, é interessante que se tire até alguns vegetais. Então, a gente faz uma transição para a dieta Lion e depois a gente aumenta aí em outros alimentos. Então, todas as pessoas estão aptas a fazer, né? Mas, como eu disse, a comida de verdade, ela deve prevalecer. É isso aí. E lá nos Estados Unidos é muito praticado já, Tavinho, a dieta carnívora. Existem médicos que prescrevem a carne como remissão de doenças. Já tem 2 ou 3 livros já muito famosos nos Estados Unidos contando sobre a dieta carnívora. E tem muita gente que faz essa dieta aqui no Brasil? Tem muita gente. Hoje nós somos referências, né? Aqui no Brasil tem poucos profissionais, mas já está aumentando, né? E, inclusive, eu tenho um curso para os profissionais da área de saúde também, né? Que é um curso específico para ensinar a ler exames, trazendo um pouco da parte dos artigos, né? Sobre os benefícios nutricionais da carne. Então, a gente também está em formação de novos profissionais para poder atuar nessa área. Olha, muito bacana essa conversa aí, para desmistificar esse negócio da carne. Sim. E você só come proteína animal? Proteínas e gorduras animais, sim. E a minha estratégia hoje... Aí é carne vermelha? Carne vermelha, basicamente carne vermelha. Mas em alguns momentos entram também, ovos, leite, eu bebo. Sim. Tá. Ovos e leites, em algum momento eu bebo, mas como a Letícia falou, a gente está numa estratégia próxima de uma corrida, então a gente está basicamente carne vermelha, sal e água. E a parte do jejum, que você falou que fez a prova do Ultraman lá no Havaí, uma prova muito longa, a maior prova do mundo, é totalmente em jejum. Sim. E eu lembrei aqui também que, como a carne foi o primeiro alimento do homem, o jejum também foi a outra forma do homem se alimentar não se alimentando, porque se ele não tinha disponibilidade de alimento, ele só tinha lá 3 horas, 4 horas de luz para caçar, não podia sair caçando à noite, porque senão ele virava presa. Né? Ele, às vezes, eu acredito que ele passava fome. Algumas religiões, inclusive, têm a prática do jejum como uma forma de limpeza corporal e espiritual, inclusive. Como é que é o jejum? Então, tá vendo? A gente estava até antes da nossa entrevista conversando sobre isso, né? A maioria das pessoas acham que o jejum é a coisa mais insana que um ser humano pode fazer. Mas não. O jejum é a forma natural do ser humano. Como você explicou, a nossa ancestralidade demonstrou muito isso. Saía para caçar, não conseguia o alimento. Não tem comida. E tem estudos de antropologia dizendo que ficávamos até 15 dias sem se alimentar. Então, o Mundial de Ultraman foi provar, primeiro, a capacidade nutricional do alimento, que é a carne vermelha, prova que um ser humano consegue correr 515 quilômetros sem se alimentar. Nossos ancestrais não faziam isso, né? Eles salvavam a energia, eles queriam ficar na caverna. Não, porque eles ficavam hibernando lá. Isso. Não queriam gastar energia. Mesmo não sendo urso, eles não queriam gastar energia, porque eles tinham pouca disponibilidade e reposição da energia através do alimento. Isso, perfeito. E a nossa fisiologia, a nossa biologia não mudou muito. Nós somos homens da caverna, mas sem pelos, né? Então, não mudou muito. Essa é a nossa concepção. O jejum ele tem vários benefícios para a saúde, né? De autofagia, né, Letícia? Melhoras das células, enfim, ele desinflamação, ajuda no combate ao câncer. A clínica é utilizada hoje nos Estados Unidos
para coadjuvante no combate ao câncer, as pessoas que têm, né? Então, trabalha com jejum. Não, a cetogênica é uma dieta que a carnívora é uma dieta cetogênica, que tem várias, né, vertentes. Então, a cetogênica é a alimentação. Você faz uma alimentação com mais gordura e com isso o seu corpo começa a utilizar a sua gordura armazenada. E o jejum aumenta essa produção de cetonas no corpo. Então, assim, essa gordurinha que a gente armazena, ela tem um fim, né? É para a gente utilizar quando a gente tivesse em escassez. Mas como a gente não fica mais em escassez nos tempos atuais... do seu tanque de combustível. Exatamente. Isso aí. É a reserva do seu tanque de combustível. E o nosso corpo desaprendeu a utilizar essa reserva devido a essa alimentação, né, muito ruim que a gente vem vindo de longa data, né? Então, a gente tem que reaprender. E com a dieta carnívora, o jejum, a gente fala que é um casamento perfeito. A dieta porque carnívora come e o carne, jejum. mais proteína, mais nutriente, e o jejum acaba vindo de forma natural. E os nossos pecuaristas falam, pô, mas jejum, isso aí não é bom, né? O pessoal deixa de comer carne, mas não, olha só o meu exemplo. Eu como 1 quilo, 1,2 kg de carne por dia. Você é um leão, meu amigo. Isso. Você está comendo mais que um leão. Então imagina se a gente conseguir conversar com as pessoas e mostrar os benefícios, o quanto o pecuarista vai gostar. Exatamente. Né? Muito legal essa conversa nossa aqui. Gostei, adorei. Obrigado. Porque obrigado. Esse é um assunto muito polêmico, Sim. das dietas. A Larissa sabe disso mais do que... A Letícia, desculpe. Sabe disso mais do que ninguém. Mas eu acho que o que deve ficar aqui como ponto final é que todas as dietas são boas de uma forma ou de outra, dependendo daquilo que você faça e daquilo que você precisa. Se é a sua atividade física, se é a sua atividade intelectual, né? Se é uma vida rotineira. Enfim, você deve sempre ter um nutricionista para te aconselhar a melhor forma de se alimentar. Agora, a básica e fundamental é o seguinte: joga fora alimento industrializado, gordura saturada, processada, insaturada. Gordura hidrogenada, margarina, manteiga. Tem que comer manteiga. Manteiga, leite, isso aí. Carne gorda, não tenha medo da gordura. Bom, pessoal, de saída, deixa um endereço de internet ou 2 aí, para quem quiser saber mais informações. Como vocês trabalham juntos, acho que eles devem ter um único endereço aí. A gente tem, né, o meu, que é o Nutri Letícia Moreira, né? Tem o do Alessandro, que é o Medeiros Endurance, e o nosso junto é o Carnivore Performance. Então, ali a gente coloca toda a nossa rotina, o que a gente está fazendo com o Alessandro. E aproveitar, se puder, agradecer os meus patrocinadores, que é a Conan, a Nutrição Animal, e a Fazenda Mundo Novo, que nos está recebendo aqui e colocando a gente para correr aqui junto com os uberabenses. Tudo bem, porque sem patrocínio, sem La Plata, não é... Sim, a gente não pode divulgar o valor. Como o nosso projeto é em defesa do alimento, carne, né? Que é tão difamado. Então, e a Acrimate também, a né? Acrimate, sim. A Acrimate, vamos estar lá agora na Cricorte. Vai ser bacana. Muito obrigado, Medeiros. Obrigado, Tavinho. Obrigado, pessoal. Foi um prazer conhecê-los. Muito obrigado. Prazer é nosso.